Vedere
Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito seja o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Salamanaçu, cantassuri, canta labassuri, ande libaçu, cantastu, cantassuri, canta labassuri, ande libaçu, cantabassuri, canta labassuri, ande libaçu, cantasturi, canta labalaia. Ori poloboloboloboloia, ori anda labalaia. Glória ao Deus de Israel. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Agora, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, lerei no livro O Santo Evangelho segundo São Mateus, o capítulo 1, verso 1 a seguir, para a glória de Deus. Amém. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judas e a seus irmãos. E Judas gerou de Tamar a Farés e a Zará. E Farés gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Recabe a Booz, e Booz gerou de Rute a Obede, e Obede gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abia, e Abia gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Osias, e Osias gerou a Joatão, e Joatão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias, e Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E, depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Sadoque, e Sadoque gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Aleluia. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo.
e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aleluia. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Alamanaia, glória a Deus, bendito seja o Deus de Israel, aleluia. Glória a Jesus Cristo, leão da tribo de Judá, aleluia. Alamaná, suri, canta, labassuri, ande, libaçu, canta, suri, canta, labassuri, ande, libaçu, canta, suri, canta, labassuri, ande, libaçu, canta, suri, canta, labaia. Ori, polo, bolo, bolo, boloia, ori, anda, labaia. O livro bíblico, o Evangelho segundo São Mateus, foi escrito por Mateus, também chamado Levi, um cobrador de impostos que se tornou apóstolo. A autoria de Mateus se evidencia pela omissão da referência a si mesmo como o anfitrião da recepção mencionada em capítulo 9, verso 10, e pela alusão especial a si próprio como o cobrador de impostos, em capítulo 10, verso 3. Este livro foi escrito aproximadamente entre os anos 37 a 40 depois de Cristo, pouco tempo depois da ressurreição do Senhor e antes da destruição do templo. Provavelmente foi escrito na terra da Judéia, tendo como destinatários os judeus em geral, fato evidenciado pela ausência de explicações acerca dos costumes e festas judaicos. Alamanaia, Hori canta labassuri ande libaçu canta suri canta labassuri ande libaçu canta suri canta labassuri ande libaçu canta bassuri canta labassuri canta labaia. O tema do livro O Evangelho segundo Mateus, Alamá, Yasuri canta bassuri ande libaia. Este Evangelho do Reino prova que Cristo é o Salvador Rei. Alamanaia. Capítulo 1 fala sobre os antepassados e a posição do rei, sua genealogia e seu ofício. Alamanaçu candabassuri candalabassuri andilibaia. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O primeiro e o último nome, Alamanaia, citado no Novo Testamento, é Jesus, o que prova que Jesus Cristo é o tema e o conteúdo do Novo Testamento. Alamanaia. A Bíblia é um livro de vida, e essa vida é uma pessoa viva, o Cristo maravilhoso e todo inclusivo. O Antigo Testamento fornece um retrato em tipos e profecias dessa pessoa maravilhosa, como aquele que haveria de vir. Agora, no Novo Testamento, essa pessoa maravilhosa já veio. A primeira página do Novo Testamento, ao nos recomendar essa pessoa maravilhosa, nos dá a sua genealogia, que pode ser considerada como um resumo do Antigo Testamento, o qual em si mesmo é a genealogia detalhada de Cristo. Para entendermos a genealogia relatada em Mateus,
precisamos retornar à origem e à história de cada incidente. Cristo, como o maravilhoso centro de toda a Bíblia, é todo inclusivo e possui muitos aspectos. O Novo Testamento apresenta em seu início 4 biografias para retratar os 4 aspectos principais desse Cristo todo inclusivo. O Evangelho de Mateus testifica que ele é o Rei, o Cristo de Deus. Alamanaia, profetizado no Antigo Testamento, que traz à terra o reino dos céus. O Evangelho de Marcos nos diz que ele é o servo de Deus, fiel em seu serviço a ele. O relato de Marcos é muito simples, pois para um servo não se justifica um relato detalhado. O Evangelho de Lucas apresenta um quadro completo de Cristo, como o único homem correto e normal que já viveu na Terra. Como tal, ele é o Salvador da humanidade. O Evangelho de João desvenda-o como o Filho de Deus, o próprio Deus, que é vida para o seu povo. Alamanaia. Entre os 4 evangelhos, Mateus e Lucas registram a sua genealogia. Marcos e João não. Para testificar que Jesus é o Rei, o Cristo de Deus, profetizado no Antigo Testamento, Mateus precisa mostrar-nos os antepassados e a posição desse rei, a fim de provar que ele é o legítimo sucessor do trono de Davi. Para provar que Jesus é um homem correto e normal, Lucas precisa mostrar-nos a genealogia desse homem, a fim de atestar que ele é qualificado para ser o Salvador da humanidade. Para relatar a vida de Jesus como servo, Marcos não necessita dizer-nos a sua origem. A fim de revelar que Jesus é o próprio Deus, tampouco João necessita dar-nos a sua genealogia humana. Pelo contrário, declara-nos que, como a palavra de Deus, ele é o próprio Deus no princípio. Alamanaia. O reino do qual Cristo é o Rei compõe-se dos descendentes de Abraão, tanto na carne como na fé. Portanto, a genealogia de Cristo, em Mateus, começa com Abraão, o pai da raça humana. O pai da raça chamada, e não com Adão, o pai da raça criada. Alamanaia, Oricanta Labassuriande Libaia. Portanto, a genealogia de Cristo em Mateus começa com Abraão, o pai da raça chamada, e não com Adão, o pai da raça criada. O reino de Deus não é edificado com a raça criada de Adão, mas com a raça chamada de Abraão, a qual inclui tanto os verdadeiros israelitas como os crentes em Cristo. Para provar que Cristo é um homem correto, qualificado para ser o Salvador da humanidade, Lucas, ao relatar a sua genealogia, a faz remontar a Adão, a primeira geração da humanidade. Na genealogia de Jesus dada por Lucas, que prova que ele é um homem correto, o título Cristo não é mencionado. Mas na genealogia de Cristo, dada aqui por Mateus, que prova que ele é o Rei, o Cristo de Deus, o título Cristo é enfatizado várias vezes. Glória a Deus, bendito seja o Deus de Israel, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Alamanaia,
Ori canta labassuri ande libaçu cantassuri canta labaçu candabassuri canta labassuri ande libaçu cantastu cantassuri canta labassuri ande libalaia. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Jacó gerou Judas e seus irmãos. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Alamanaia. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá de Tamar gerou Pérez e Zerá. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Bendito seja o Deus de Israel. Salomão prefigura Cristo como o filho de Davi, o herdeiro do trono e do reino de Davi. Salomão, como prefiguração de Cristo, fez principalmente duas coisas. Edificou o templo de Deus ao reino e falou palavras de sabedoria. Cristo, cumprindo essa prefiguração, está agora edificando o verdadeiro templo de Deus, a igreja, no reino de Deus, e tem falado palavras de sabedoria. Isaque prefigura Cristo como o filho de Abraão, o herdeiro da promessa e da bênção que Deus deu a Abraão. Também Isaque, como prefiguração de Cristo, fez principalmente duas coisas. Obedeceu a seu pai até a morte e foi ressuscitado dentre os mortos. E desposou Rebeca, uma gentia. Cristo, cumprindo essa prefiguração, foi morto e oferecido a Deus e ressuscitou dentre os mortos. Está tomando a igreja por noiva dentre os gentios. Alamanaia, glória a Jesus. Abraão gerou 8 filhos, dentre os quais somente Isaque foi considerado a descendência prometida. Portanto, Cristo é a descendência de Isaque, para cumprir a promessa de Deus dada a Abraão e a ele. Isaque gerou gêmeos, Esaú e Jacó. Mas somente Jacó foi escolhido por Deus. Portanto, Cristo é a descendência de Jacó, para cumprir a promessa dada por Deus a Abraão, a Isaque e a Jacó. O direito de primogenitura do descendente prometido consiste em a porção dobrada da terra, o sacerdócio e a realeza. Rúben, como primogênito de Jacó, deveria ter herdado o direito de primogenitura, mas perdeu-o por ter se contaminado. A porção dobrada da terra foi dada a José, por meio de seus filhos Manassés e Efraim. O sacerdócio coube a Levi, e a realeza foi dada a Judá. Portanto, Cristo, o rei do reino de Deus, é descendente de Judá. Como tal, ele herda o reino. Alamanaia, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Nem os irmãos de Isaque, nem o de Jacó, são mencionados nesta genealogia, mas apenas os de Judá, pois somente estes foram escolhidos por Deus. Na genealogia de Adão, nenhuma mulher é mencionada, mas nesta genealogia de Cristo,
mencionam-se 5 mulheres. Destas, somente uma era virgem casta, Maria, descendente da raça escolhida. Dela nasceu Cristo. Dentre as demais, Tamar, Raabe, Rute e Batisseba, que fora mulher de Urias, algumas eram gentias, outras casadas mais de uma vez, e 3 eram até mesmo pecaminosas. Tamar cometeu incesto, Raabe era prostituta e Batisseba cometeu adultério. Isso indica que Cristo não está relacionado somente com os judeus, mas também com os gentios, e até mesmo com pessoas pecaminosas. E é o Salvador régio de pecadores típicos. Tamar era nora de Judá. Dela, Judá gerou Pérez e Zerá, via incesto. Pérez e Zerá eram gêmeos. Na hora do parto, Zerá pôs a mão fora e a parteira identificou-a com um fio escarlate, indicando que ele seria o primogênito. Contudo, Pérez o precedeu e se tornou o primogênito. Pérez não foi escolhido pelo homem, mas foi enviado por Deus. Isso prova que não depende da escolha do homem, e sim da de Deus. Alamanaia. Glória a Jesus. Santo, santo, santo é o Deus de Israel. Salmão gerou de Raabe Boaz. Boaz de Rute gerou Obede. Obede gerou Jessé. Alamanaia. Raabe era prostituta em Jericó, lugar amaldiçoado por Deus para sempre. Após ter se voltado para Deus e para o povo de Deus, e ter se casado com Salmão, príncipe de Judá, a principal tribo, ela deu à luz a Boaz, homem piedoso, de quem procedeu Cristo. A despeito do nosso passado, se nos voltarmos a Deus e ao seu povo, e nos unirmos à pessoa correta dentre esse povo, daremos frutos adequados e participaremos do desfrute da primogenitura de Cristo. Alamanaia. Boaz resgatou a herança de seu parente e desposou a viúva dele. Fazendo isso, tornou-se notável antepassado de Cristo. Aleluia. A origem de Rute está vinculada a incesto, pois pertencia à tribo de Moabe, fruto da união incestuosa de Ló com a filha. Alamanaia. Deuteronômio 23:3 proibia os moabitas de entrar na Assembleia de Jeová até a 10ª geração. Rute, contudo, não somente foi aceita pelo Senhor, mas também tornou-se uma das mais importantes ancestrais de Cristo, pois buscou a Deus e o seu povo. Aleluia. A despeito de quem sejamos e de qual o nosso passado, desde que tenhamos coração de buscar a Deus e ao seu povo, estamos na posição de ser aceitos na primogenitura de Cristo. Aleluia. A mãe de Boaz, Raabe, era cananeia e prostituta. E a esposa dele, Rute, era moabita, de origem incestuosa e viúva. Ambas eram gentias e de baixa classe. Contudo, estão associadas a Cristo. Cristo está ligado não somente aos judeus, mas também aos gentios, até mesmo aos de baixa condição. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Isaías capítulo 11, verso 1,
profetizou que Cristo seria um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo. Cristo procedeu de Jessé. No entanto, Isaías 11, verso 10, diz que Cristo é a raiz de Jessé, indicando que Jessé procedeu dele. Jessé foi alguém que gerou Cristo, que ramificou a Cristo, estando nele arraigado. Alamanaia, glória a Deus, glória a Jesus. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, da que foi mulher de Urias. Nesta genealogia, somente Davi é chamado de rei, pois foi por meio dele que o reino e a realeza foram introduzidos. Aleluia. Davi era o 8º filho de seu pai, e foi escolhido e ungido por Deus. O número 8 representa a ressurreição. O fato de Davi, como o 8º filho, ter sido escolhido por Deus, indica que está ligado com Cristo em ressurreição. Além disso, era um homem segundo o coração de Deus, e introduziu o reino de Deus para Cristo. Aleluia. Davi foi o último das gerações dos patriarcas. Foi também o primeiro das gerações dos reis. Ele concluiu uma era e iniciou outra. Tornou-se o marco divisório de 2 eras, por ter introduzido o reino de Deus e estar intimamente associado a Cristo. Aleluia. Quando Davi cometeu homicídio e adultério, foi repreendido pelo profeta Natã, que Deus enviara com o propósito específico de condená-lo. Quando foi condenado, arrependeu-se. O Salmo 51 é o registro desse arrependimento. Ele se arrependeu e Deus o perdoou. Então gerou a Salomão. Portanto, Salomão é o resultado da transgressão e do arrependimento do homem, mais o perdão de Deus. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o Deus de Israel. A genealogia apresentada por Mateus diz que Davi gerou a Salomão. Mas a apresentada por Lucas diz que Natã era o filho de Davi. Em 1 Crônicas 3, verso 5, nos é dito que Natã e Salomão eram pessoas distintas. Lucas registra a genealogia de Natã, o filho de Davi, que foi antepassado de Maria, ao passo que Mateus registra a genealogia de Salomão, o filho de Davi, que foi antepassado de José. Uma genealogia traz a linhagem de Maria, a linhagem da esposa. A outra traz a linhagem de José, a linhagem do marido. Tanto Maria como José eram descendentes de Davi. Pela soberania de Deus, foram unidos pelo matrimônio, de modo que, por meio de Maria, José se vinculou indiretamente a Cristo. Cristo pôde ser considerado descendente de Davi, tanto por meio de Salomão, como por meio de Natã. Logo, ele possui 2 genealogias. Aleluia, glória a Deus. A rigor, Salomão não foi antepassado direto de Cristo. O seu relacionamento com ele era indireto, por meio do casamento de José, seu descendente, com Maria, de quem Cristo nasceu. O Antigo Testamento não diz que Cristo seria descendente de Salomão, mas profetiza repetidas vezes que ele seria descendente de Davi. Embora Cristo não fosse descendente direto de Salomão, mesmo assim
se cumpriram as profecias do Antigo Testamento sobre Cristo ser o descendente de Davi. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o Deus de Israel. Urias era heteu, um pagão, e sua mulher era Betseba. Davi o assassinou e tomou a Betseba. Portanto, ela se casou novamente em decorrência de homicídio e adultério. Davi, homem segundo o coração de Deus, fez o que era reto perante o Senhor todos os dias da sua vida, exceto esse mal. Esta genealogia não diz de Batseba, e sim da que fora mulher de Urias, para enfatizar esse enorme pecado de Davi, mostrando assim que Cristo, como Salvador régio, está relacionado não somente aos pagãos, mas também aos pecadores. Alamanaya, ori canta labassuri andi libasu canta suri canta labassuri andi libalaia. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Aleluia. A partir de Roboão, o reino de Davi se dividiu. Das 12 tribos, uma foi guardada por amor de Davi, isto é, por amor de Cristo. Cristo precisava do reino que pertencia à casa de Davi, pois ele tinha de nascer como herdeiro do trono de Davi. Após ter se dividido, o reino de Davi passou a ter duas partes. A parte norte foi chamada o Reino de Israel, nome universal, e se compunha de 10 tribos de Israel. A parte sul foi chamada o Reino de Judá, nome local, e se compunha de 2 tribos, Judá e Benjamim. Embora o Reino de Israel fosse mais universal do que o de Judá, nenhum dos nomes dos seus reis foi incluído na genealogia de Cristo. Os reis de Israel foram excluídos por não estarem associados com Cristo. Eram por algo diferente de Cristo. Aleluia. Alamanaya, Urianda, Labassuricanda, Labassuriande, Libaia. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Aleluia. A genealogia aqui registra que Jorão gerou Uzias. No entanto, 1 Crônica 3, versos 11 e 12 diz: de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Azarias, que é Uzias. 3 gerações, Acasias, Joás e Amazias, foram omitidas. Isso deve ser devido ao casamento maligno de Jorão com a filha de Acabe e Jezabel, o que corrompeu os descendentes de Jorão. Seguindo o que foi determinado em Êxodo 20, verso 5, 3 gerações dos descendentes de Jorão foram cortadas da genealogia de Cristo. A genealogia aqui registra que Josias gerou Alamanaya, glória a Jesus, gerou Jeconias. Alamanaya, santo, santo, santo é o Deus de Israel. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo da deportação para a Babilônia.
A genealogia aqui registra que Josias gerou Jeconias. No entanto, 1 Crônicas 3, verso 15 e 16 diz: os filhos de Josias, o segundo Joaquim, os filhos de Joaquim, Jeconias, uma geração, a de Joaquim, foi omitida da genealogia de Cristo. Essa omissão pode ter ocorrido porque ele foi feito rei pelo faraó do Egito, para quem recolhia impostos. 2 Reis, capítulo 23, versos 34 e 35. Jeconias não foi considerado rei na genealogia, pois nasceu durante o cativeiro e era um cativo. Segunda Crônicas 36, verso 9 e 10. Onde Joaquim é Jeconias. Segundo a profecia em Jeremias 22, versos 28 ao 30, nenhum dos descendentes de Jeconias herdaria o trono de Davi. Se Cristo tivesse sido descendente direto de Jeconias, não teria tido direito ao trono de Davi. Embora Jeremias 22, versos 28 e 30 diga que todos os descendentes de Jeconias estão excluídos do trono de Davi. Jeremias 23, verso 5 diz que Deus levantaria a Davi um renovo, um rei que reinaria e prosperaria. Tal renovo é Cristo. Essa profecia confirma que Cristo seria o descendente de Davi, embora não descendesse diretamente de Jeconias, e herdaria o trono de Davi. Nesta genealogia, não se mencionam os irmãos de nenhum rei aqui. De nenhum rei. Aqui, no entanto, os irmãos de Jeconias são mencionados, provando que Jeconias não foi considerado rei nesta genealogia de Cristo. Isso se refere aos filhos de Israel terem sido levados para o cativeiro em Babilônia. Assim também no verso 17. Aleluia. Depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Aleluia. Jeconias gerou a Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Compare esse registro com 1 Crônica 3, versos 17 ao 19, que diz: os filhos de Jeconias, Sealtiel, Pedaías, os filhos de Pedaías, Zorobabel. O que mostra que Zorobabel era filho de Pedaías, irmão de Salatiel. Zorobabel não era filho de Salatiel, e sim seu sobrinho, mas tornou-se seu herdeiro. Esse pode ter sido o caso descrito em Deuteronômio 25, versos 5 e 6. Mesmo essa palavra de Deuteronômio está relacionada com a genealogia de Cristo. Zorobabel era um dos príncipes que voltaram do cativeiro de Babilônia para Jerusalém. Foi também um líder na reconstrução do templo de Deus, segundo Zacarias 4, versos 7 ao 10. O Antigo Testamento predisse que Cristo, como descendente de Davi, nasceria em Belém. Sem o regresso dos cativos, não teria sido possível a Cristo nascer em Belém. A ordem dada por Deus para que os cativos voltassem não visava somente a reconstrução do templo de Deus, mas também uma preparação para que Cristo nascesse em Belém. Cristo precisava que alguns estivessem no lugar apropriado
para trazê-lo à terra a primeira vez. Do mesmo modo, para a sua segunda vinda, Cristo precisa que alguns do seu povo voltem do cativeiro para a vida adequada da igreja. Alamanaia. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Alamanaia, ori canta labassuriande libaçu cantassuri canta labassuriande libaçu cantassuri canta labalanha. Aqui, a genealogia diz que Jacó gerou José. Mas Lucas 3:23 diz José, filho de Eli. O registro de Lucas era segundo a lei. Tradução literal para a expressão, como se pensava em Lucas 3:23. Indicando que José não era, na verdade, filho de Eli, mas tido por tal segundo a lei. José era genro de Eli, pai de Maria. Esse pode ter sido o caso descrito em Números 27, verso 1 ao 8, e 36, verso 1 ao 12, em que Deus determinou que, se alguém tivesse apenas filhas por herdeiras, a herança iria para elas, que teriam então de casar-se com um homem da própria tribo, a fim de manter a herança naquela tribo. Até mesmo tal preceito do Antigo Testamento está relacionado com a genealogia de Cristo, mostrando que toda a Escritura é um registro de Cristo. Aleluia! Ao chegar a este ponto da genealogia, o registro não diz José gerou Jesus, o que seguiria o padrão do que foi dito acerca de todos os que o antecederam, mas diz José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Jesus nasceu de Maria e não de José, visto que foi profetizado que Cristo seria o descendente da mulher e nasceria de uma virgem. Gênesis capítulo 3, verso 15, Isaías capítulo 7, verso 14. Aleluia. Cristo não poderia nascer de José, pois este era um varão e descendia de Jeconias, de quem nenhum dos descendentes poderia herdar o trono de Davi. Jeremias 22, verso 28 ao 30. No entanto, Maria era uma virgem e descendia de Davi. Como tal, era a pessoa correta de quem Cristo deveria nascer. O casamento de José e Maria levou José a relacionar-se com Cristo e uniu as duas linhagens de sua genealogia. Dessa união veio Cristo, como é mostrado no diagrama que segue. Deus gerou Adão, Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Jessé, Davi, aqui dividimos em duas. Esse diagrama mostra que a genealogia de Jesus Cristo começa com Deus e prossegue até chegar a Jesus. Vai de Deus a Adão, de Adão a Abraão, e de Abraão passando por Isaac e Jacó até Davi.
Depois de Davi, divide-se em duas linhagens. A primeira indo de Natã a Maria, né? Natã, depois Eli, depois Maria. E a segunda de Salomão a José. Salomão, depois Jeconias, Jacó, José. Aleluia. Por fim, essas duas linhagens se unem por meio do casamento de Maria e José para gerar Jesus Cristo. Dessa forma, Cristo aparentemente descendeu de Jeconias, que parecia estar na linhagem da família real. Na verdade, ele não descendeu de Jeconias, antepassado de José, mas de Davi, antepassado de Maria, de modo que estava qualificado para herdar o trono de Davi. Esta genealogia, primeiramente, menciona 4 mulheres que se casaram novamente ou eram pecaminosas. Além disso, aqui se menciona uma virgem casta. Isso indica que todas as pessoas citadas nessa genealogia nasceram em pecado, exceto Cristo, que nasceu em santidade. Aleluia, glória a Deus. Abraão, Davi e Maria foram 3 pessoas vitais na geração de Cristo. Abraão representa uma vida por fé. Davi, uma vida sob o trabalhar da cruz. E Maria, uma vida absolutamente entregue ao Senhor. Foi por meio desses 3 tipos de vida que Cristo foi gerado na humanidade. Aleluia. Cristo é enfatizado aqui para provar que Jesus é o próprio Messias, Cristo, profetizado no Antigo Testamento. Aleluia. Glória a Deus. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Aleluia. Esta genealogia divide-se em 3 períodos. 1. De Abraão a Davi, 14 gerações, o período anterior ao estabelecimento do reino. 2. De Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, o período do reino. 3. Da deportação para a Babilônia até o Cristo, novamente 14 gerações, o período após a queda do reino. De acordo com a história, houve, na verdade, 45 gerações, tirando-se as 3 gerações amaldiçoadas e a imprópria, e acrescentando-se uma, resultante do desmembramento da geração de Davi, em 2, uma correspondente ao período antes do estabelecimento do reino e outra ao período do reino, obtemos um total de 42 gerações, divididas em 3 períodos de 14 gerações cada. O número 14 é composto de 10 mais 4. O número 4 representa as criaturas. Apocalipse 4, verso 6. O número 10, a plenitude. Portanto, o número 14 representa as criaturas em plenitude. 14 gerações multiplicadas por 3 indica que o Deus triuno se mescla com as criaturas em plenitude. Aleluia. Esta genealogia constitui-se de 3 seções: a dos patriarcas, aleluia, a dos patriarcas, a dos reis e a das pessoas comuns, que inclui os cativos e os que voltaram do cativeiro. Deus Pai corresponde à seção dos patriarcas. Deus Filho, à dos reis. E Deus Espírito, à das pessoas comuns. Também isso é indício de que o Deus triuno se mescla com as suas criaturas humanas.
Aleluia. 3 vezes 14 são 42. 40 é o número que representa provações, tentações e sofrimentos. O número 42 representa descanso e satisfação após a provação. Os filhos de Israel peregrinaram, passando por 42 pontos de parada antes de entrarem na boa terra do descanso. O reino milenar, como descanso, virá após os 42 meses da grande tribulação. Apocalipse, capítulo 13, verso 5. Depois de todas as gerações de provações, tentações e sofrimentos, Cristo veio como a 42ª geração para ser nosso descanso e satisfação. Aleluia. Depois de todas as gerações de provações, tentações e sofrimentos, Cristo veio como a 42ª geração para ser nosso descanso e satisfação. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Davi encerrou as gerações dos patriarcas e deu início às gerações dos reis. Foi a pessoa usada por Deus como marco divisório para concluir a seção dos patriarcas e iniciar a dos reis. Na época de degradação, não havia ninguém que pudesse ser um marco divisório para demarcar as gerações como o fizeram Abraão e Davi. Assim, a deportação tornou-se um marco de vergonha. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Assim a deportação tornou-se um marco de vergonha. O registro de Lucas começa com Jesus e remonta a Deus. O de Mateus vai de Abraão a Cristo. Lucas retrocede e vai até Deus. Mateus avança e vai até Cristo. Todas as gerações apontavam em direção a Cristo e produziram Cristo. Ele é a meta, a consumação, a conclusão, a completação e a perfeição de todas as gerações. Como tal, cumpre as suas profecias, resolve seus problemas e satisfaz suas necessidades. Quando Cristo vem, traz consigo a luz, a vida, a salvação, a satisfação, a cura, a liberdade, o descanso, o consolo, a paz e o gozo. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. A partir desse ponto, todo o Novo Testamento é uma exposição completa desse Cristo maravilhoso, que é tudo para nós. Aleluia. Cristo veio. Aleluia. Glória a Jesus. Ora, a origem de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que tivessem coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Embora tivesse nascido de Maria, ele era filho do Espírito Santo. O seu nascimento procedeu diretamente do Espírito Santo. Sua fonte foi o Espírito Santo, e seu elemento era divino. Por meio da Virgem Maria, ele revestiu-se de carne e sangue, da natureza humana, assumindo a semelhança da carne, a semelhança de homem. Aleluia. José, seu esposo, sendo justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu separar-se dela secretamente. Um justo naquela época era alguém que andava em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor, ou seja, que vivia segundo a lei de Deus, com a expiação feita pelas ofertas.
Aleluia. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Deus primeiramente foi gerado em Maria por meio do seu Espírito. Após a concepção ter sido completada, ele, com a natureza humana, nasceu como homem-deus, possuindo tanto a divindade como a humanidade. Essa é a origem de Cristo. Aleluia. Ela dará à luz um filho, e o chamarás pelo nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus é o equivalente grego do nome hebraico Josué, que significa Jeová, o Salvador, ou a salvação de Jeová. Portanto, Jesus não é somente um homem, mas Jeová. E não somente Jeová, mas Jeová que se tornou nossa salvação. Assim, ele é nosso Salvador. E também nosso Josué, aquele que nos introduz no descanso. Descanso esse que é ele mesmo, como a boa terra para nós. Aleluia. Verso 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Aleluia. Profeta, alguém comumente considerado vidente. Mas nas Escrituras, um profeta é alguém que fala por Deus, declara Deus ao falar e prediz. Aleluia. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Esse filho da Virgem é o descendente da mulher, profetizado em Gênesis, capítulo 3, verso 15. Jesus foi o nome que Deus lhe deu, ao passo que Emanuel, que quer dizer Deus conosco, foi o nome pelo qual os homens o chamavam. Jesus, o Salvador, é Deus conosco. Ele é Deus e é também o Deus encarnado que habitou entre nós. Ele não é somente Deus, mas Deus conosco. Cristo, como o próprio Emanuel, não somente estava conosco quando viveu na terra, mas também está conosco desde a sua ascensão, sempre que nos reunimos em seu nome. Aleluia. Além do mais, estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus, aleluia. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu até que ela deu à luz um filho, e o chamou pelo nome de Jesus. O nascimento de Cristo foi preparado e se realizou pela soberania de Deus. Pela sua soberania, Deus fez com que os ancestrais de José e de Maria regressassem do cativeiro em Babilônia à Judéia, sob a liderança de seu antepassado Zorobabel. Novamente, pela sua soberania, Deus colocou José e Maria na mesma cidade, Nazaré. Ainda mais pela sua soberania,
Deus os uniu em casamento para que Cristo fosse gerado como herdeiro legal do trono de Davi. Ore canta labassuri ande libaçu canta suri canta labassuri ande libaçu canta suri canta labassuri ande libaia. Ore polo bolo 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 ore anda labaia. Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo, leão da tribo de Judá. Aleluia. Agradeço a Deus pela leitura deste capítulo 1 do livro de São Mateus, pelo estudo deste capítulo, e que toda glória, honra, força, poder, majestade, autoridade, graças, louvores e adoração sejam para o Senhor Deus de Israel e para o seu amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e para o seu Espírito Santo eternamente. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. A paz eu vos deixo, falou o Salvador. A paz que no mundo não dá, e eu, Senhor, que por grande amor a palavra em nós cumprirá. Haja paz desde o céu, haja paz sobre o povo de Deus. Vi lascio la pace, ha parlato il Salvatore, la pace che il mondo dare, ed Él è il Signore che dà grande amore, la parola conviene noi.
desde o céu. Sia la pace sul popolo di Dio. Haja paz desde o céu. Sia la pace sul popolo di Dio.
nel mio cuor. Alleluia. Alleluia, il mio piacere è tutto nel Signor. La mia mente, il mio pensier, l'eterno mio tesor. E chi mai mi fermerà, seggendo il mio cammin? L'alma mia non temerà, glorioso è il fin. Il buon Gesù dimora in me, dimora nel mio cuor, dentro al mio cuor. Il buon Gesù dimora in me, dimora il mio cuor. Alleluia. Alleluia, ti starò, simile al santo agnello, quando in gloria apparirò con gli angeli del cielo. Il divino consolatore la strada piegherà. L'alma mia vivi d'amor di verità. Il buon Gesù dimora in me, dimora nel mio cuor, dentro al mio cuor. Il buon Gesù dimora in me, dimora nel mio cuor. Alleluia. Il buon Gesù dimora in me, dimora nel mio cuor, dentro al mio cuor. Il buon Gesù
giorno su di te, vivi di amor nel mio sentier, ferma il tuo piede. Io sono tuo tesoro, otra tu vieni a me. Io sono il tuo Signore, non indugiar, vieni con fe. Ristora vai tu cuore. Gettani pensi su di me ed io ti sosterrò. Io sono ancora dentro di te, resterò. Otra tu vieni a me. Io sono il tuo Signore, non indugiar, vieni con me. Ristora mai e come ai piedi tuoi, oh caro Salvatore, dimmi che cosa vuoi, tu mi dirò nel cuore, sono disposto a fare il tuo voler, Signor, sol tu mi puoi guidare per essere vincitore. Tu segua già se sono per predicare amore, per predicare pace al mondo incarato. Sono disposto a fare il tuo voler, Signor, sol tu mi puoi guidare per essere vincitore.
Fratelli, noi siamo con Cristo Gesù, nascosti in Dio Padre, non più schiavitù. Per Lui noi viviamo gustando il suo amor. Oh gloria, alleluia, cerchiamo il Signore. Qui siamo pellegrini, qui siamo pellegrini, qui siamo pellegrini. Cerchiamo il Signore. È prossimo il giorno del nostro Gesù, fratelli stiamo, sopravviviamo di più. Il Santo Evangelio è il nostro tesoro. Oh gloria, alleluia, cerchiamo il Signore. Qui siamo pellegrini, qui siamo pellegrini, qui siamo pellegrini. Cerchiamo il Signore. Fratelli, cerchiamo chi è stato ad ascoltare le nostre preghiere, pronta ad adornare. Il tempo è propizio, cerchiamo col cuore. Oh gloria, alleluia, cerchiamo il Signore. Qui siamo pellegrini, qui siamo pellegrini, qui siamo pellegrini. Cerchiamo il Signore.